Eu sou Márcia Passic, sou professora de educação básica há um montão de anos e sou doutoranda do Programa Interunidades de Ensino de Ciências. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui é uma coisa bem nova para mim, porque quando eu trabalhei no mestrado foi com educação ambiental e educação ambiental crítica, que embora tenha os pressupostos que derivaram aí do marxismo também, eu não entrei em Bakhtin. Só que no meu doutorado foi proposto pela minha orientadora eu trabalhar com análise de discurso do Bakhtin. Então, como eu estou no primeiro semestre desse curso, eu estou começando essa caminhada aqui. Então, tudo que aparecer aqui foi construído nesse semestre, tá? Então, vamos lá. Para falar de Bakhtin, eu vou falar primeiro desse contexto histórico dele, tá? Então, aí nós temos uma imagem aí com Marx, Engels, Lenin, Stalin. Foram figuras extremamente importantes para fazer uma reviravolta aí no cenário da União Soviética, tá? E que depois foi se espalhando por alguns outros países. Então, Márcio, o slide não passou. O slide não passou? Ixi. O que eu faço? A gente consegue ver pequenininho, assim, do lado esquerdo. Márcia, aperta F5. Ixi, calma aí, F5? Isso. Para mim não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa aí? Não? Ainda não. Coloca no início e aperta F5. Opa, no início, põe F5? É. Agora foi. Agora mudou. Dá para ir vendo assim? Dá. Tá, então não vou deixar inteiro, não, porque não está dando muito certo. Essas personalidades foram muito importantes aí para esse movimento que mudou a história da Rússia. E o pessoal do círculo de Bakhtin, e Voloshinov, Mendeleev, desculpa, não sei falar direito o nome. Então, ele e outros que não têm tanta expressão, porque não apareceram nas publicações que eram atribuídas ao círculo, pelo menos as mais vistas aqui no Ocidente. Então, eles produziram durante esse momento atribulado. Você pensa, 1905, 7, aí estava tendo guerra, tinha a Primeira Guerra Mundial. Termina a Primeira Guerra Mundial, daí começa a efervescência aí dentro da Rússia pela ideologia marxista que estavam se apropriando, que na verdade era o povo, né, a união do povo, para o povo tomar esse poder e reverter a situação de dominação, a ideologia mais simples. E em 1917, essas ideias deram origem à Revolução Russa, que modificou muito as relações entre Bakhtin e o Estado, representado por Stalin, que o conduziu ao exílio. Então, vamos lá falar mais um pouco dessa revolução. Ixi, tem um erro aqui que vocês não vão enxergar nada. Deixa eu... Então, eles estavam sob o governo do czar Nicolau II. O czar estava num tipo de regime que nem uma monarquia, ou não sei se o imperador também. Então, nesse regime, começou a efervescer na Rússia
alguns movimentos de trabalhadores, de operários. Esses movimentos de operários deram origem ao Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Esse partido usava as ideias marxistas, né, que falavam do povo no poder e tudo mais, e com essas ideias, eles estavam fazendo as articulações. Enquanto isso, Lenin e Trotsky, que eram russos também e não estavam no país naquele momento, por questões políticas também, eles começaram a se organizar, falar, os operários estão se mobilizando lá na Rússia, vamos para lá. O que aconteceu? Esse partido teve um crash, uma divisão. Essa divisão ocorreu por quê? Porque enquanto um lado queria uma luta armada de tomar o poder através de uma revolução e retirar o czar de vez, o outro achava que que poderia ter acesso ao poder se aliando com a burguesia e colocando representantes no parlamento, ter a maioria no parlamento, e com isso conseguir melhorar a situação deles. Então, foram assim, bolcheviques, que eram a maioria, inclusive o nome bolchevique significa maioria, eram liderados por Lenin e queriam a revolução. Os mencheviques, que eram a minoria, né, que eram liderados por Keklinarov e Marvilov. Marvilov eu não achei nenhuma imagem dele na internet. Eu só achei do Keklinarov. Eles queriam se aliar ao parlamento para conseguir alguma coisa. Aconteceu que o partido bolchevique tomou as rédeas de tudo e em fevereiro de 1917 fez um movimento que ele conseguiu depor o governo do czar e estabelecer um governo provisório, tá? Com aquele pessoal que estava ligado à causa deles. Daí, nesse mesmo ano, em 1917, o que aconteceu? Lenin ficou sabendo que foi lá, que houve essa deposição do governo, e ele foi para a Rússia e começou a articular uma segunda revolução. Essa segunda revolução que ia colocá-lo como o líder geral da União Soviética. Então, ele fez, em 2 de outubro de 1917, esses bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, ocuparam os prédios públicos e o Palácio Vermelho e assumiram o poder. Lenin ficou no poder durante algum tempo, depois dessa revolução, e ele morre em 1924. Por que é importante a morte de Lenin para a nossa história? Porque só depois da morte de Lenin da morte de Lenin e Stalin, que o Bakhtin vai poder voltar para a Rússia. Essa é essa próxima parte da história. Stalin e Trotsky lutam pelo poder quando morre o Lenin, e quem consegue assumir esse poder foi Stalin, que foi um grande ditador, né? Então, a ideia que parecia libertária, que construída aí com os ideais marxistas, de repente virou uma ditadura que se baseia pela restrição dos direitos, né? Então, acabou indo para o lado... Então, para que eu pus esse contexto histórico? Eu digo, de qual maneira o contexto histórico influenciou a produção do Círculo de Bakhtin? Primeiro,
a produção dele está toda ligada ao materialismo histórico, ao materialismo dialético de Marx, tá? Essa é a base da filosofia da linguagem bakhtiniana. O que eu coloco com esse materialismo histórico? Ele tiraram algumas coisas, como a parte meio espiritual, aquelas coisas transcendentais, não estava usando mais isso para explicar os fenômenos tanto psíquicos quanto da linguagem. As questões que não eram palpáveis, né? Palpáveis em termos, porque um signo abstrato ainda é um signo, por exemplo, o amor ainda é um signo. Mais para frente eu falo um pouco disso. Então, os trabalhos do Círculo de Bakhtin foram gestados durante uma época bem atribulada politicamente. Então, todo esse contexto pode ter influenciado essa produção. Talvez, justamente por causa desse contexto, tenha tanto problema de autoria aí dos trabalhos, que nem o Marxismo e Filosofia da Linguagem, foi publicado por Voloshinov, né? Só que alguns atribuem a Bakhtin, outros colocam que foi uma coisa partilhada, né? E outros já acham que é só de Voloshinov. Por quê? O Bakhtin, estando no exílio, estava meio restrito essa publicação. Então, essa questão política pode ter afetado, tá? Bakhtin foi exilado devido aos desafatos com Lenin. Nesse exílio, que ele foi para o Cazaquistão e depois ele foi para Mordóvia. Em Mordóvia, ele ficou trabalhando na universidade lá. Já significa que ele passou por outros contextos outros, além daquele da União Soviética, que podem ter influenciado o trabalho dele também. Tá? Vamos lá. Da questão da autoria, que eu estava falando para vocês, depois desse livro aqui, Marxismo e Filosofia da Linguagem, eu peguei a capa de 2 edições, aqui brasileiras mesmo. Nessas capas já dá para perceber a crise com a questão dessa autoria. Em uma aqui está Mikhail Bakhtin como principal autor e Voloshinov entre parênteses. Nessa capa aqui, eles pressupõem que Bakhtin escreveu sob o nome de Voloshinov, certo? Aqui, na outra, que é até a edição que eu tenho, está Valentim Voloshinov, Círculo de Bakhtin. Então, aqui já coloca Voloshinov como autor, certo? Não sei se tem relações de poder de querer colocar mais para o Bakhtin do que para os outros do círculo, mas pelo que eu vi, eles eram como se fosse um grupo de pesquisa hoje em dia, né? Você constrói algumas coisas juntos e às vezes quando você vai publicar, tem partes que foram uma construção conjuntas e que estão distribuídas pelos vários artigos que o grupo de pesquisa faz. Não sei se... As influências no campo da linguística. Deixa eu falar primeiro. Eu vou fazer um recorte da obra de Bakhtin, falando da questão da filosofia da linguagem, tá? Ele trabalhou também com literatura, embora uma coisa não exclua a outra. Ele trabalhou as temáticas de gênero do discurso, tudo mais, que os mais jovens aí
devem ter estudado esses gêneros do discurso no ensino médio, que fala, você vai fazer um artigo de opinião, ou você vai fazer eu não sei os nomes direito do que usam hoje em dia, tá? Então, mas tem vários estilos, um texto prescritivo, não sei o quê, tudo mais. Tudo isso vem dessa ideia de que você tem gêneros de discurso e que significa que a língua é plástica, a língua tem variantes para cada situação. Então, as influências do Rimbaud, tá? Rimbaud, ele colocava o quê? Que a essência da linguagem é a mediação entre os homens e deles com o mundo. A subjetividade da linguagem é um meio de objetivar as impressões sensoriais. Então, ele coloca o conceito de mediação, tá? Que a linguagem consegue mediar a sua relação do homem com esse mundo, tá? E que a linguagem, e que a sua subjetividade, ela vai ser... a subjetividade da linguagem, quando você usa a subjetividade na sua linguagem, você está objetivando essas impressões sensoriais. Você tinha uma coisa que era um sentimento, uma sensação, e isso vira uma palavra, um signo, tá? Gustavo Pietti, eu não sei se é assim que se fala, o sentido das palavras englobam componentes ontológicos, morfológicos e lógicos na relação da linguagem e o mundo que se dá na constituição do sentido. Aqui tem algo essencial. Quando ele coloca ontológico, morfológico e lógico, você está indo além do que os formalistas pensavam, né? A linguística formalista pensa a linguagem, porque daí ela pensa a linguagem como o signo, que nem se eu falar uma palavra, aquela palavra tem um sentido que só está nela, mas que não se relaciona com ideologia, não se relaciona com o contexto histórico. Uma coisa muito simples, por exemplo, como se fosse eu falar uma régua. Régua é uma palavra que você pode imaginar a imagem da régua. Você viu a régua? É uma imagem. Só que, se você for colocar o significado numa perspectiva que pegue outros elementos, além do própria coisa física, a régua, eu posso dizer, a régua é um signo que me lembra a escola, tá? Que está relacionado à escola, que está relacionado mais com matemática para mim. Então, já tem outras coisas incorporadas nessa régua, tá? Outra pessoa que veja pode achar que o do plástico, que não é muito sustentável aqui, mas, sei lá. O próximo linguista foi Karl Vossler, que coloca a língua como mediadora entre a comunidade e o indivíduo, tá? Que também é outra coisa que o Bakhtin vai colocar para fazer o conceito dele de signo linguístico, de dialogismo, por aí. A gente usava isso aqui no Ocidente. Nós usávamos mais a linguística susseriana, que ela coloca isso de significante e significado como uma coisa imediata, como o emissor da linguagem e o receptor, sem colocar uma... Ai, meu Deus, estou ficando nervosa. Colocar uma responsividade em relação àquilo.
É muito importante falar isso da responsividade. Eu vou passar um pouco para frente, então, gente. Tá? Deixa eu tentar resumir o que vem para frente, que está acabando. Ó. Então, o signo ideológico, que é o que vai ser colocado por Bakhtin no lugar de da simples palavra, vai ser a palavra com a incorporação desses elementos que trazem significado a ela, certo? E ele coloca também que toda vez que você ouve um enunciado, você tem uma resposta a esse enunciado. E vocês estão ouvindo alguma coisa que eu estou falando, esse discurso que eu estou falando vai provocar em vocês uma resposta, tá? Essa resposta pode ser que seja passada para mim, vocês podem vir por pergunta, passar, ou pode ser que esteja só na sua mente. Só que essa resposta que você vai fazer na sua mente vai modificar aquilo que eu falei. E essa parte, esse discurso modificado que vai estar na sua mente, pode ser usado numa nova enunciação sua. Então, de certo modo, a minha fala vai ser incorporada à sua fala posterior. E Bakhtin coloca isso que acontece sempre, essa incorporação. E nós temos vários discursos, e esses vários discursos vão entrando no nosso cotidiano, aí, nossa fala, no nosso pensar. Então, a filosofia de Bakhtin e Voloshinov existiria sem as publicações de Marx e Engels? Esse é o ponto que eu acho que acabaria com a teoria de Bakhtin, seria se não tivesse os trabalhos de Marx, porque o materialismo dialético é a base do que ele está usando. Se eles não usassem esse materialismo dialético, eles provavelmente tenderiam ou a perspectiva histórica ou a psicológica da linguagem, que eram as mais usadas antes da emergência do materialismo dialético, e o estudo da língua nos dias atuais seria também diferente. Gente, depois eu falo das referências para vocês.